Olá, estamos iniciando mais um programa 2022, o Brasil que queremos, entrevistas. Teremos hoje o privilégio de conversar com o professor Hélio Guedes de Campos Barros. Vamos conhecer suas atividades nos Ministérios da Educação e no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e sua atuação como secretário de Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior do Ceará. Vamos também conhecer suas notáveis ações no campo da educação, destacando-se a colaboração com países africanos. Vamos também refletir sobre o futuro do Brasil, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento científico e tecnológico. Nosso convidado nasceu em João Pessoa, foi morar em Fortaleza desde a infância. Formou-se em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Ceará e em Sociologia do Desenvolvimento em Munique, na Alemanha, e fez o mestrado na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Além de atuar como professor na Universidade Federal do Ceará e na Universidade de Fortaleza, foi professor visitante da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Foi secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, diretor da CAPES e secretário executivo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como PADCT. Isso no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Foi também secretário da Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Muito obrigado, professor Hélio Barros, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, eu pediria para destacar a sua atuação no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite. Isaac, a minha atuação no Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, vou sempre usar Ciência e Tecnologia porque o nome ficou muito grande, né? Com Isso. Todas as outras. E vamos ter novamente esse Ministério de Ciência e Tecnologia. É possível, desejo que sim. Dentro de uma moldura um pouco mais ampla, porque eu tenho a impressão que nessa idade, a gente vai começando a fazer uma avaliação de todo o nosso trabalho, exatamente numa perspectiva geracional, da nossa inserção na sociedade brasileira em determinado período. Eu acho que isso é muito relevante. E eu, ao fazer essa percepção, eu vejo duas coisas. Primeiro, eu gostaria de que a minha inserção também fosse na Universidade Federal do Ceará, não apenas porque eu acho que isso foi um contínuo, né, e que eu nunca deixei, mesmo longe, de estar presente, de estar envolvido com a universidade. Mas a outra é situar a nossa geração num Brasil extremamente difícil, porque foi exatamente nos anos 60, primeiro ao longo da República, né? Ao longo do século XX, digamos assim, que o Brasil cresceu com a inserção de 2/3 do seu território na vida econômica do país. Nos anos 60, nós tivemos a integração da Amazônia e do Centro-Oeste, porque hoje nós estamos assistindo uma dificuldade enorme nos combustíveis no Brasil, no dia de hoje, não é? É uma crise nacional.
isso na minha infância, e certamente na sua, nós convivemos com falta de energia, com falta de abastecimento de alimentos, com falta... A energia no Ceará era produzido por uma única empresa que usava lenha. As matas do Ceará, que é um estado que precisava de ter ainda mais e mais matas, foram destruídas, né, consumidas para a produção de energia para a capital. Então, essa inserção, eu me coloco sempre olhando o Brasil urbano, que foi a nossa geração. Quer dizer, quando eu cheguei ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação, primeiro da Educação, era exatamente no momento em que o Brasil se urbanizava numa velocidade única, porque é até um caso, não é? Na história dos países. O Brasil foi um dos países que se transformou em um país urbano num período muito curto. E aí, sem recursos humanos, sem educação superior, o Brasil tinha uma educação superior mínima, né? Todos nós sabemos disso, né? A primeira universidade nos anos 30, preciso colocar isso com muita clareza, e uma universidade no Estado, não era o país. Nos anos 60, e final dos anos 50 e anos 60, nós tivemos a grande expansão das universidades. Então eu cheguei no Ministério, desculpe, num momento importante em que nós estávamos criando as universidades em todo o país, as universidades se instalando em todo o país e precisando de apoio. E foi aí que, graças a Deus, eu tive a sorte de participar com Darcy Kloss, um grande nome que eu sempre reverencio, um grande amigo e um grande nome, Edson Machado de Souza, outro que eu vou me limitar a esses dois, com eles homenageando todos aqueles que participaram desse trabalho. E que nós tivemos a felicidade de trazer para Brasília, onde estavam os principais órgãos de ciência, tecnologia, de educação, de formação de recursos humanos, no Rio, né? Estavam chegando. Então, em 1974, 75, 76, a CAPES veio para cá, o CNPq também foi transferido, somente a FINEP ficou no Rio, mas esses órgãos vieram para cá. E, a partir daí, nós tivemos um esforço enorme no Ministério da Educação para conduzir a educação no sentido de expansão da universidade e de garantir que a universidade fizesse pesquisa, que ela fosse a nova universidade que implantada no Brasil, que, graças a Deus, veio já moldada com essa visão de universidade científica. Isso foi uma felicidade. Nós demoramos, mas pelo menos começamos bem, né? A USP foi um bom exemplo. E com isso, na CAPES, quando você me pede as minhas, eu diria que o mais importante que nós fizemos na época foi estabelecer, criar uma rota bem definida e uma estrutura sólida para institucionalizar bem essa área de formação de recursos humanos e a pós-graduação. Então, e criamos uma coluna vertebral, que foi a avaliação. Eu acho que isso foi fundamental. E a avaliação fundamental não somente pela avaliação em si, mas anterior à avaliação você tem que gerar dados, informações corretas, você tem que colocar números, você tem que estabelecer, ter o conhecimento real do que se passava naquelas universidades. E foi uma grande coisa. Eu acho que as universidades brasileiras, os primeiros computadores, tirando aqueles primeiros 1130 que foram conhecidos, foram distribuídos para as universidades, mas as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação foram as primeiras que tiveram computadores e que conseguiram oferecer ao Sistema Nacional de Planejamento, que nós executávamos aqui, né, dados reais. E por esse processo, nós conseguimos crescer de uma forma fantástica, porque quando eu cheguei na CAPES, ainda como consultor, porque eu vim para a realização de um projeto Nordeste de pós-graduação, que foi também um grande projeto, né, a base até do fundamento das pró-reitorias, porque ele teve dinheiro suficiente para o Nordeste ainda para consolidar as pró-reitorias nas universidades federais. Naquele momento, né, nós tivemos a possibilidade de conhecer
a capacitação nas várias universidades e expandir a pós-graduação no Brasil e mandando recursos humanos para o exterior. E foi um crescimento fantástico. Eram menos de 100 bolsas em 75, somando CNPq e CAPES, entende? Em 79, só a CAPES já tinha 1.300 bolsas no exterior e 7.400 no país. Então veja que não foi, em 4 anos, foi alguma coisa excepcional, né? Nós não tínhamos tido nunca isso, claro, com muitas deficiências. Então, a nossa geração, né, de uma certa forma, nós convivemos com, quando eu digo colocar numa moldura mais ampla, é exatamente convivendo com esse Brasil gigantesco, cheio de problemas, e que nós tínhamos que atuar em todas as frentes. Então, eu acho que no Ministério da Educação, essa foi uma das coisas mais importantes. Primeiro, consolidar a CAPES com uma sua boa performance, que ainda persiste. Tivemos a sorte de termos, na sequência de Darcy e de Edson, diretores que mantiveram, né? E, obviamente, com modificações de crescimento, porque aí o Brasil também cresceu, não vou entrar nessa por falta de tempo, né? Mas, e aí houve um grande momento que foi a aproximação entre CAPES, CNPq e a Secretaria de Tecnologia Industrial, o STI, no passado, antigo, que, com o nascimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, reuniu todos numa formulação muito mais integrada e que conseguiu dar uma coordenação política melhor ao sistema. Não era possível manter uma coordenação política através de uma agência como era o CNPq, que tinha várias roupas. Tinha a roupa de coordenador do sistema, porque participava do Ministério do Planejamento, mas, ao mesmo tempo, era uma agência, né? E, ao mesmo tempo, era beneficiária do sistema. Então, você tinha um conjunto, uma complexidade que não podia deixar de ter uma instituição que coordenasse. Foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, outro momento importante no Brasil, que foi a consolidação, primeiro, daquele projeto do PADCT que você mencionou, que eu tive a felicidade de ser o secretário executivo que iniciou, não o programa, porque o professor Longo, a quem eu reverencio também, que foi outro nome fantástico, um grande colaborador da ciência e tecnologia no país, pelo menos das engenharias, e eu tive a felicidade de suceder o Longo e fizemos os primeiros editais. E o PADCT integrou também uma ação maior da ciência e tecnologia brasileira, porque ele deu ao país a oportunidade de não apenas trabalhar as atividades científicas, mas de reunir assuntos que estavam nas empresas. E isso houve muito desenvolvimento. Na área de biotecnologia, por exemplo, a biotecnologia mudou. O Luiz Antônio Barreto de Castro foi o coordenador dessa área, teve um desempenho fantástico, que inclusive permitiu que ele viesse a ser depois o secretário executivo do PADCT, o último, né? E de forma muito brilhante. E tivemos, nesse momento, essa ação em áreas específicas. A química mudou, a química brasileira mudou com o PADCT. Então, o Ministério foi um momento grandioso, né, do Ministério, esse início, e que terminou com os planos dos fundos setoriais, que, lamentavelmente, terminaram como estão, de uma forma lamentável, que tenha acontecido essa perda de desenvolvimento e de orçamentos na nossa área de ciência e tecnologia. Mas foi um momento muito importante, significativo, e eu tive a sorte de conviver com esse período de nossa ciência e tecnologia e de educação. Que bela história, professor Hélio. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos logo com essa interessante conversa com o professor Hélio Barros. Estamos de volta com essa conversa com o professor Hélio Barros. Professor Hélio, poderia destacar as suas principais atividades e programas quando foi secretário de Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior
do estado do Ceará? Olha, Isaac, esse é um destaque que eu faço com muita alegria, porque foi um dos grandes desafios da minha vida profissional, foi exatamente ir para o Ceará. E eu fazia a seguinte indagação: pode um Estado brasileiro ser um Estado autossuficiente e ter uma capacitação em ciência e tecnologia competitiva, quer dizer, internacionalmente competitiva, que ele possa realmente ter esse desenvolvimento que sirva à inovação, que realmente produza riqueza? Essas foram as perguntas que eu me fiz, e quando o governador Lúcio Alcântara, outra pessoa que eu rendo grande homenagem, porque foi um desses governadores que eu, pelo menos, tive a sorte de passar 4 anos sem nunca ser, a não ser apoiado pelo governador, sem nenhuma interferência que prejudicasse o trabalho da secretaria. Ao contrário, né? Ouço muito falar de dificuldades de secretários, que eu nunca tive. Mas, voltando, eu perguntei exatamente isso ao governador, como é que ele via, qual é a expectativa dele em relação à ciência e tecnologia. E eu expliquei bem claro a ele o seguinte: em ciência e tecnologia é possível fazer muito. Em educação superior, dificilmente o secretário poderá fazer muito, até porque é uma área coordenada pelo governo federal. Ela é politicamente ligada, subordinada às regras nacionais, não é? Então, de uma certa forma, a área de educação superior é prejudicada, de uma certa forma, por isso. Não é? Ela tem dificuldades de caminhar. Mas no caso da ciência e tecnologia, o que eu disse a ele foi o seguinte: o meu esforço será em 2 áreas, em 2 frentes. Na área empresarial, eu vou procurar conversar com os empresários, e na área educacional eu vou tentar atuar na área fundamental do ensino básico brasileiro. Não é? Apesar de não era essa a minha atribuição, mas graças a Deus tive o apoio dele e do meu colega, dos meus colegas na área de educação. Né? Na área da inovação, ele disse: olha, os pesquisadores sabem exatamente o que fazem. Nós temos hoje nas universidades grupos de cientistas da melhor qualidade, que sabem exatamente o que é preciso fazer e como fazer. Não é preciso secretário nenhum ficar dando a eles, não tem nenhuma lição, porque eles sabem. O que o secretário pode fazer é uma orquestração, entende? De ajudar, principalmente envolvendo a fundação, né? As fundações que estão geralmente ligadas às secretarias, né? Poder crescer isso e atuar no governo federal e em outras áreas e com o setor privado para gerar condições para que a pesquisa evolua. Isso certamente era aí que eu precisava atuar. E tive sorte, porque eu trabalhei com jovens empresários e também consegui que empresários mais tradicionais participassem, inclusive com colocação de recursos na própria fundação para projetos com apoio da FINEP. Então, eu acho que nessa área os estados podem fazer muito. E é aí que deviam fazer esse esforço para consolidar as fundações, né? E, se possível, algum esforço na área de inovação com fundos. Porque o Brasil, quando cria um fundo, é lamentável que geralmente o fundo se desvirtua rapidamente. Isso aconteceu com a FNDCT, aconteceu em geral com a FINEP e aconteceu com os fundos setoriais, porque o recurso que sobra de um ano não entra para o ano seguinte, nos primeiros anos pode entrar, então o fundo se desvirtua. Eu criei no Ceará, com o apoio da Federação das Indústrias, que me apoiou enormemente, né? Na época eu tive uma relação com a Federação das Indústrias do Ceará muito forte, e eles nos ajudaram a criar um fundo de inovação no Ceará que funcionou muito bem, né? Lamentavelmente, ele foi desvirtuado ao longo do tempo, né? Ao invés de equipamentos, foram comprados outros equipamentos que não tinham nada a ver com a ciência e tecnologia. Agora, na área da educação, eu priorizei
o ensino básico, porque eu aprendi muito com uma pessoa que foi me apoiou na CAPES, que chama-se Pierre Lucie, que é um nome que toda a comunidade científica brasileira conhece e também reverencia, né? O Pierre sempre dizia uma frase que eu nunca me esqueci: é preciso matematizar o país, né? E eu adotei traduzir isso para numeratização. Então eu criei um projeto chamado Numeratizar, que era exatamente uma tentativa de aumentar a capacitação matemática da população infantil cearense, né? Tem impressão, e que deu certo. Tem a impressão que isso foi a semente, né, de uma iniciativa que você comandou em 2008, né, quando introduziu o Programa de Linguagem das Letras e dos Números, o PLLN, que foi implantado no Ceará com cursos de matemática e português para professores dessas disciplinas no ensino médio de Cabo Verde, inicialmente, que depois foi ampliado a outros países africanos. Poderia destacar esse episódio da sua vida? Esse programa me enche de alegria, porque foi um programa que deu certo do começo ao fim. Ele deu certo no Ceará porque nós iniciamos com as Olimpíadas de Matemática e de Português. Olha bem, fizemos a primeira Olimpíada de Português, eu acho que da história, repetindo já o que outros disseram que é a primeira vez, mas esse de fato foi a primeira Olimpíada de Português, que depois foi mantida e hoje tem uma bela Olimpíada no Brasil, patrocinada inclusive por várias instituições brasileiras. Mas, voltando, então, quando nós criamos a Olimpíada de Matemática no Ceará, essa Olimpíada veio ao conhecimento do então presidente da República, o presidente Lula na época, e ele criou a Olimpíada, a OBMEP, que foi uma grande Olimpíada brasileira de grande sucesso. Então, a Olimpíada servia apenas como instrumento de identificação das fragilidades das escolas, tá? Então, com isso, depois dessa experiência que nós fizemos no Ceará, eu tive a oportunidade de iniciar em Cabo Verde um projeto em que nós trouxemos para o Ceará nada menos do que todos, não é 99%, não, são todos os professores de matemática do ensino médio de Cabo Verde que vieram estudar aqui no Brasil, né? E isso se disseminou pelo resto da África. Foram mais quase 1.400 professores que vieram ao longo do período, né? E era um programa muito bem desenhado, porque nós recebíamos esses professores no aeroporto e deixávamos no aeroporto, né? Então, eram 30 dias com, no mínimo, Isaac, fora as 8 horas regulamentares, nós tínhamos mais pelo menos 4 horas de trabalho, entende, diário, porque cada um recebia computador, eles tinham um acompanhamento de professores que vieram de outros estados, porque na matemática praticamente eu usei a Universidade Federal do Ceará, que tem uma grande capacitação nessa área, uma competência muito grande de matemática. E aí o João Lucas Barbosa foi um velho amigo, companheiro também de geração, e que me apoiou totalmente, fomos íntimos companheiros nesse período desse esforço. E aí, no de português, eu atraí colegas da URGS, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que colaboraram conosco nesse projeto. Então, era um projeto que trazia para esses professores, eles ficavam internos dentro de um hotel durante 30 dias, tendo apenas aos sábados e às quartas-feiras atividades culturais no período da tarde, né? E isso era conduzido, eu fazia um projeto de apoio nessa área, né? E o interessante é que essas pessoas, muitas delas, nunca haviam saído dos seus países, né? Alguns jamais tinham visto um shopping, um elevador, uma escada rolante. Isso era objeto de brincadeira entre eles, porque muitos vinham das capitais, obviamente onde eles tinham algum conhecimento disso, mas a maioria vinha do interior e não tinha tido essa oportunidade, nunca tinham saído das suas cidades.
E foi um período fantástico, porque quando eles voltavam, a ministra da Educação de Cabo Verde, obviamente de forma muito gentil, muito amável, veio me reclamar: se professor, você está me criando um problema, porque eles quiseram, quando voltaram, quiseram fazer a reforma completa do ensino de matemática. E foi fundamental, porque eles aumentaram, inclusive, o número de horas, porque eram poucas horas de matemática dada. E vários desses já vieram fazer pós-graduação, já cresceram. Alguns eu me encontrei recentemente em Portugal, já estão fazendo pós-graduação em Portugal. E com o sucesso de Cabo Verde, atrelei isso imediatamente aos outros países. E o último a entrar foi Angola, que foi uma experiência fantástica, porque Angola já veio, inclusive, com um nível. Alguns já tinham até pós-graduação. No primeiro grupo de matemática de Angola, eles vinham já com pós-graduação. E isso enriqueceu muito a experiência do ensino da matemática da Universidade Federal do Ceará, porque chegamos a produzir livros, né, com direitos autorais e tudo, livros produzidos em função do programa. Dessa experiência, desse encontro de culturas, né, de maneira fantástica, porque até no ensino de matemática que eles tinham, eles reproduziam para os professores do Ceará, e era motivo de muita troca de experiência. Fora isso, nessa experiência cultural das quartas e sábados, eu procurei levá-los às melhores escolas do Ceará. Por exemplo, um colégio no Ceará, o colégio que põe mais alunos no ITA em todo o Brasil, esse colégio ele era visitado e se transformou até numa expectativa de que alguns desses professores viessem ensinar nesse colégio. Eles ficavam encantados com essa experiência. Então, eu tenho a impressão que se eu posso ter um certo motivo de satisfação na minha experiência cearense, eu localizaria nesses dois pontos, né? Em todo o esforço com a inovação, atrelado ao esforço da Federação das Indústrias, que teve um apoio excepcional, e no ensino fundamental. Fora isso, com certeza, eu acredito que o esforço, esse estímulo aos próprios pesquisadores, isso aí você só precisa apoiar, porque eles sabem exatamente o que é preciso fazer. Então, a capacitação brasileira mudou tanto, e aí eu volto àquela moldura do que era nos anos 70 ou dos anos 60 o Brasil e do que é hoje. Hoje nós estamos com por mais dificuldades que nós tenhamos, nós estamos certamente muito bem equipados em bons cérebros, em boas instituições muito mais sólidas, com todas as dificuldades que elas passam, mas elas existem e têm potencial. Penso, professor Hélio, que essa experiência, né, relatada agora é um exemplo, é um paradigma da verdadeira cooperação internacional, né? E principalmente na África, que nos liga. Somos um país com uma influência cultural da África importante. Nós estamos chegando ao final do programa e o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele procura fazer com que os jovens possam discutir e ajudar na construção de caminhos para um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, eu enviaria lembrando uma frase desse programa com a África. O primeiro grupo que veio de Cabo Verde, quando eles voltaram após 30 dias e tiveram uma reunião com a ministra, o coordenador do grupo disse à ministra: ministra, nós fomos pensando que íamos para o país do carnaval e conhecemos o país do trabalho. Então eu gostaria de lembrar que essa percepção que muitas vezes a gente fala mal do nosso país, das dificuldades, e muitas vezes com razão, mas o fato é que nós temos dentro de nós as condições necessárias para o futuro. Naturalmente, diante das crises que se sucedem, nós temos momentos de tristeza, momentos de um certo desânimo, mas eu acho que o desânimo é inaceitável.
batalhar, porque as condições existem e é um país que certamente tem tudo para dar certo. O Oswaldo Cruz tem uma frase que hoje é lema da Sociedade Brasileira de Microbiologia, e a frase é muito curta, é o seguinte, não esmorecer para não desmerecer. Eu acho que é exatamente essa mensagem que o professor Hélio está dando aos nossos jovens. Professor Hélio Barros, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade dessa conversa, e esse e outros programas do Brasil que Queremos, 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!